A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Começando mais um episódio do Podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o André. E antes de começar, queria agradecer a Sicoob Credivar e Cocamig pelo apoio ao canal e voltar a falar para vocês que a semana que vem a gente tem o nosso episódio ao vivo, tá? A gente ainda não definiu se vai ser quarta, se vai ser quinta, provavelmente na quarta, mas nós vamos estar divulgando no nosso Instagram, nas redes sociais, para que o maior número de pessoas possa acompanhar, para que vocês mandem suas dúvidas, para que a gente possa debater aqui ao vivo. Tá certo? Pessoal, hoje eu trouxe o André aqui porque a gente veio, né, André, há um tempo atrás, deve ter quase um ano já que a gente veio falar da situação. Dois anos, né? Atrás, a gente foi falar de 2022, né? 21 e 22, do custo de produção, a situação, tudo que estava acontecendo. E eu achei interessante que o André viesse aqui hoje para a gente mostrar esse histórico dos últimos 10 anos, focando nos últimos 2 anos a situação financeira das propriedades. O André tem ele faz acompanhamento não só agronômico, mas também financeiro, né, André? De algumas propriedades, principalmente na região de Paraguaçu, o pessoal da Fairtrade ali da Comap, né? Da Comap. E o André vai trazer um pouco dessa realidade para a gente começar a debater aqui, entendendo que isso é um grupo de produtores que está com ele já há quantos anos, André? Já tem muitos anos. Desde 2016. Desde 2016, 9 anos com assistência técnica, a importância que a gente fala sempre do acompanhamento técnico, e que não é a realidade de todos, mas sim é possível chegar nesses números, no entanto que eles estão conseguindo. André, vamos lá? Sim, só para contextualizar, Alexandre, esse grupo eu comecei a atender em 2016, quando começou a TIG em Minas Gerais, né? Não tinha o ATG do Senar, em Minas Gerais. Uhum. Então, foi um dos primeiros grupos de Minas, e depois de 4 anos, esse grupo foi eleito o grupo de maior produtividade e rentabilidade dentro dos grupos do sul de Minas. Era 10 cidades, dessas 10 ele foi eleito com maior produtividade e rentabilidade. Então, nós estamos falando de um grupo diferente, né? Diferenciado, um grupo muito, muito bem tecnicamente, né? Exatamente, é um grupo acima da média do sul de Minas, né? Ele estaria dentro de uma porcentagem que nós chamaríamos de superiores, né? Então, a gente veio aqui há 2 anos atrás, né, falar de uma situação não muito agradável, que foi aquele biênio 2022, que pega a colheita de 21 e 22, né, que foi um biênio catastrófico, né, em termos assim, de produtividade e rentabilidade também, porque apesar dos preços mais altos, o pessoal não tinha café para vender e não teve uma boa rentabilidade naquele biênio. Agora, nós vamos falar de uma situação diferente, que é o biênio que a gente chama de 22-24. Então, ele terminou a colheita de 22, ele começou, né? Então, ele pega a colheita de 2023 e a colheita de 2024, né? Que já foi um ano onde os fatores que geram a rentabilidade da cafeicultura, que fatores são esses? Produtividade, custo, né? E preço médio de venda. Então, o equilíbrio, a interação entre esses 3 fatores que vai ditar a rentabilidade do negócio. Então, a 21 com 22 teve até um preço médio de venda excelente. Preço médio de venda de R$1.000, né? No entanto, não tinha café para vender. A produtividade foi de 17 para baixo, na maioria. De 17 para baixo, né? Então, se a produtividade caiu para metade, né? Em média, ela caiu para metade do que ela era, né? Então, lembrando mais uma vez, né, desses fatores, preço médio de venda, produtividade e custo, a interação entre eles dita a rentabilidade. E o importante é o produtor saber que o que está na mão dele não é o preço médio de venda. O preço médio de venda, beleza, você tem ferramentas, uma trava, um barter, mas na média
o pessoal acompanha o mercado, né? O que está na mão dele é produtividade e custo, né? Então, se ele tem produtividade com custo equilibrado, beleza, enquanto o preço tá bom para todo mundo. Mas na hora que o preço ficar ruim, vai ficar bom para quem? Vai continuar rentável para quem? Para quem tem produtividade com custo equilibrado. É porque o pessoal confunde custo com despesa, né, André? Eu falo muito isso. E nem sempre quem gasta menos, ou seja, o menor custo por hectare, nem sempre é o menor custo por saco. Porque às vezes a pessoa quer economizar nessa despesa, nesse custo por hectare, e a produtividade cai. Isso acaba deixando o custo de produção por saco maior e a rentabilidade menor. Então o produtor tem que tomar muito cuidado. A gente sempre fala, o que é o ideal? Produzir o máximo que for possível, gastando o mínimo possível. Sim. Aí o povo, mas e esse mínimo? Esse mínimo é o mínimo necessário para se ter alta produtividade. O que não pode é ficar gastando com besteira, com coisas que não agreguem produtividade. Né? Exatamente. Às vezes... uma pessoa gastou 5 mil por hectare a mais, só que ela produziu 10 sacas a mais, entendeu? Se ela produziu 10 sacas a mais, isso aí já pagou e ainda deu um lucro de mais 5 mil. Então, quando você aumenta a quantidade de sacas, você aumenta o denominador, cai o preço por saca, né? Isso aí. Então, entender que o produtor, estando com as coisas no lugar, tendo produtividade alta, ele vai ser mais competitivo na hora que as coisas estiverem mais difíceis, né? Então, fazendo assim um retrospecto, né, Xande? Vamos pegar de 2014 até 2024. 2014 e 15, eu não tenho os números aqui, mas 2014 e 15 foram 2 anos muito problemáticos, né? 2014, uma seca histórica, né? Choveu metade do que... Aqui em Varginha choveu metade do que era para chover. E foi 2 anos de problema na granação, né? Você enchia um saco de café, ele inteiro, até não conseguia amarrar mais e não dava os 60 quilos, né? Depois, aí veio 16, 17, 18, com certos problemas. Mas de 16 até 2020... No geral, foram anos sem problemas muito acentuados, né? Teve geada em 2016, teve um outro probleminha de seca ali no outro ano, mas nada muito acentuado. Então, quando a gente pega lá 16 com 17, 33 sacas por hectare. Então, só lembrando, Xande, aqui eu sempre juntei 2 anos, tá? Eu não tô falando de nenhum ano isolado. Porque às vezes um tá bom para um no ano, o outro tá bom no outro, mas juntando 2 anos, a gente vai pegando sempre a 2 safras, né, André? Isso pro pessoal entender. Porque no café, pessoal, como a gente tem essa bienalidade, a gente nunca pode olhar uma safra só, porque isso mascara. Isso não é um número real, né, André? Então, do jeito que você já fez aqui, você pegou, por exemplo, 16 e 17 safra de 2016 com a safra de 17. Eu tô juntando a colheita de 16 com a colheita de 17, 33. Aí eu repito 17, a partir da hora que eu tenho um BN, todo ano eu tenho um BN. Você sempre vai repetindo no último ano. Repetindo no último ano com o ano da frente. Então, na hora que eu pego 17 com 18, 33 sacas por hectare. 18 com 19, 35. Colheita de 19 com a colheita de 20, 38. Né? Foi um BN muito bom, de produtividade boa, tá? A colheita de 20 com 21 já caiu um pouco, 33, porque o 2020 segurou. Dentro do meu grupo, 2020 foi muito bom. E aí o 21 já foi problemático. O 21 foi problemático. O 21 foi muito baixo, né, André? O 21 nosso, que já ia ser ruim, foi pior ainda. Mas o grande problema foi o 22. Porque na hora de voltar a ter uma produtividade boa, não voltou. Além do problema da geada, seca. O problema da planta já está pequena por causa do crescimento que não estava bom, foi aquele o pegamento florado que frustrou realmente uma safra que já tinha seus problemas. Até para quem quiser acompanhar, pessoal, olha lá no nossa lista lá de podcast, tem um programa que tá eu e o Alisson, a gente falando dos 5 fatores que afetaram essa safra de 22. Tem um programa só sobre isso. Tá? Exatamente. Então, era uma safra que já tinha problema de geada, ela já tinha problema de poda, problema de planta que não cresceu direito e ainda teve a frustração da florada. Então, quando a gente junta a colheita de 21 com 22, foi aquela catástrofe, 17 sacas por hectare. Né? Então, a gente caiu para metade. Foi um BN que caiu para metade. Né? Quando a gente junta 22 com 23, já melhorou um pouquinho.
fomos para 25. Puxou de novo. E quando a gente junta a colheita do ano passado, de 23, com a colheita desse ano, nós já voltamos com a produtividade que a gente considera normal dentro do nosso histórico, né? Deu 34 sacos por hectare. Foi um biênio muito bom, né? E só que a gente já sabe que para o ano que vem, na hora que eu juntar esse ano com o ano que vem, a gente já sabe que ele é pior do que esse último biênio. Então, a minha expectativa, juntando esse com a previsão que eu tenho hoje para o ano que vem, esse biênio cai para 29 sacos por hectare. Então, você vê que o 25 parece, dentro do grupo, é pior do que 23. Tá? Então, por causa de todo esse problema da seca, nos últimos 3 meses, Xande, as lavouras perdeu aí em torno de 30%. Assim, no olho que a gente vem dentro do grupo aqui, o que a gente vem vendo nos últimos 3 meses. A minha expectativa no começo da colheita era uma e hoje é outra, né? E isso é geral, né? Isso daí tá acontecendo para todo lado. Tem lado que tá com a perda muito maior, tem situações onde a perda é um pouco menor. A gente ainda não consegue levantar a média, mas é muito interessante você trazer a média do seu grupo, né? Desse grupo que você acompanha. Por quê? Porque é um grupo com produtividade muito boa. E é um grupo que tem uma rentabilidade muito boa. Então, se está acontecendo nele, se a gente extrapola isso para a cafeicultura como um todo, é um número muito representativo, né? Sim. Isso é geral, você vê aí, você anda, você vê que como que as lavouras, né? Estão sentindo lavouras mais bonitas praticamente são as que estão vindo de safra zero, né? E com relação ao preço médio de venda, Xande, a gente veio lá do biênio 16, 17, 465, então a gente vem ali até 2020 em torno de 400, 500 reais. Em 2020, Xande, praticamente passou o ano inteiro, o preço médio de venda era em torno de 500 reais, tá? Aí, 2021, teve problema, aí teve a especulação da geada, esse preço foi crescendo. Final de 2021, o preço do café bateu 1.400. Olha para você ver, da colheita de 20 até final de 21, um ano e meio, o café triplicou de preço. Né? E aí, em fevereiro de 22, bateu 1.500 e ninguém tinha café para vender. Foi onde a gente mostra que mesmo com preço alto, o pessoal não tinha café, o custo não estava tão equilibrado porque não tinha café, tinha menos custo de colheita, mas o adubo foi caro, teve problema da pandemia. Né? Então, de 2020 para início de 2022, o café triplicou de preço. Pode dizer, final de 2021 já triplicou de preço. Depois, 22, ele chegou, daí ele foi caindo. No final de 22 já estava em torno de 1.000. 23 continuou caindo um pouco, na colheita estava 800, 900 reais e depois voltou a subir de novo, que é esse preço que a gente está em torno aí de 1.400, 1.500 reais, né? Só para mostrar, isso aqui é um preço médio de venda. Aqui está entrando café ruim, café bom, está entrando... eu não estou pondo a trava e tudo. Então, o que aconteceu com o produtor que tinha muita trava? Nesses 1 ano e meio que o café triplicou de preço, a trava pesou muito. Entendeu? Então, foi um biênio que o preço médio de venda contou muito mais, ele afetou muito mais a rentabilidade do que ele costuma afetar. Né? Então... realmente foi um biênio que toda aquela inflação muito alta, né? Aquele produtor que tinha muita trava acabou ficando com preço mais baixo. E isso prejudicou a rentabilidade dele. Né? Porque o que acontece, né, André? A gente sempre fala para o produtor travar um percentual tranquilo, vão um pouco. Todo mundo fala de segurança, margem de segurança, 30% da tua safra. O produtor, às vezes, travou esse 30%, 35%. Só que ele teve uma quebra de 60%, 30% 70%. Virou 80%. Virou 80%, virou 90%. Teve gente que não tinha café para entregar. Isso. Né? Então, isso afetou demais. No entanto, que muitos lugares, acho que todos, fizeram renegociação para você poder entregar no outro ano, com um pouco de juros e tudo. E muita gente teve que entrar fazendo isso daí. Porque não tinha esse café, né? Exatamente. Foi o que aconteceu. Aí depois, o que acontece? Então a gente pega lá o biênio 2021, teve média de 580, porque meu café praticamente estava em 2020.
21 tinha preço, mas não tinha café mais, né? Quando a gente pega 21 com 22, olha o preço médio de venda, já é R$1.000. Ele dobrou, né? Aí 22 com 23 não subiu muito, porque 23 e 21 foi meio parecido de preço, né? E esse biênio, né? A gente produziu 34 sacos por hectare, vendendo em média 1.128, né? Então, se a gente for multiplicar a produtividade pelo preço médio de venda, a gente acha a renda bruta, né? Então, vamos mostrar aqui o custo por hectare e a renda bruta. 2014 e 2015 a gente não tem, mas a gente sabe que foi problemático em termos de custo e rentabilidade, né? 16 e 17, um custo de 10 mil, renda de 15. 17 com 18, renda de 14, custo de 10. Então, olha lá, tá ganhando 4, 5 mil por hectare, né? E foi em 2020, 21, foi nessa média, né? De 4 a 6 mil por hectare. Quando chegou no biênio 21, 22, o que aconteceu? Empatou. Entendeu? A gente produziu 17 sacas por hectare, vendeu a R$1.000 com custo de 16 mil. Então, ficou empatado. Teve um lucrozinho aqui. Só lembrando, Xande, aqui não tem área arrendada. Eu tirei os arrendamentos, tá? E o arrendamento a gente discute ele por fora, tá? Tirei todo o custo de arrendamento, né? Porque o arrendamento, ele é outra situação, né? Ele, na hora que a gente mostrar aqui a rentabilidade, a gente fala do impacto que o arrendamento tem nesse custo. Mas, quando a gente pega, ó, beleza, foi um biênio catastrófico, 21 com 22, mas na hora que pega 22 com 23, já voltou a dar quase R$10 mil por hectare, 9 mil. E na hora que a gente pega 23 com 24, a gente está com um custo de 18 mil, perto de 19, e com a renda bruta de R$38 mil. Então, olha que biênio bom, né? Dentro de todo esse histórico, não tem nenhum biênio com a mesma rentabilidade desse que nós passamos por último agora, né? Então, vamos ver aqui, ó, olha lá, o lucro por hectare e rentabilidade. Olha lá, ó, 16 com 17, quase 5 mil, depois caiu um pouquinho, 3.300, 3 mil, depois 6 mil, 6 mil, aí foi aquele biênio problemático, 21, 22, R$1.136. No biênio, no passado, R$9 mil por hectare de lucro. E esse agora, juntando o ano passado com esse, lucro de quase R$20 mil por hectare. Então, assim, é um biênio excelente. Quando a gente vê a rentabilidade, o que é a rentabilidade? Eu pego o meu lucro e divido pela renda bruta. Quantos por cento da minha renda bruta é lucro? Tá? Então, olha lá, a gente vem aqui, olha lá, 32, 24, 21, 33, 30. Então, a gente fala que a rentabilidade do café é em média 30%. Então, se a pessoa paga um arrendamento de 20%, ela está dando 2 partes do lucro e ficando com uma, né? Então, se você dá 20% do arrendamento, é mais do que 50% do lucro, tá? Pensando numa rentabilidade média de 30%, o ideal do arrendamento para dividir meio a meio seria 15%, né? Então, aí quando chega no biênio 21-22, que é a colheita problemática, né, dos 2 anos problemáticos, a rentabilidade caiu para 7%. Se eu tiver um arrendamento nessa situação, eu estou pagando para trabalhar, né? Estou pagando, o dono da terra... E aconteceu muito, né? E aconteceu muito, Xande. Muito, porque numa rentabilidade dessa, aqui está 7%, mas a média foi 0. Assim, se você pegar... Ô, André, eu acho... Né? Interessante isso daí que você falou, e aí a gente volta pro pessoal, que a gente tá pegando uma média de produtores que trabalham muito bem trabalhado, que são assistidos há 9 anos e estão lá. E se a gente juntar todo mundo para o café aqui que trabalha com assistência, as pessoas que trabalham com assistência, nós vamos ter grupo de produtores desse jeito. Mas vale ressaltar, pessoal, que aqui eu acho muito interessante vocês focarem no custo de produção, nesse custo que ele serve muito, né, André, de base, e entender aonde a gente pode chegar em termos de rentabilidade. Se eu não estou aqui, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo participar desse grupo que está ganhando mais? Porque sim, a gente entende vocês e, vamos falar a verdade, a realidade da cafeicultura não é essa, né, André? Não. A realidade da cafeicultura é que a gente teve muito problema 14 e 15, prejuízo. Aí a gente foi tentando recuperar. 2020 nós tivemos um ano muito bom.
21 ano bem ruim, 22 ruim, 23 melhorou, 24 continuou no padrão de 23 e nós vamos ter um 25 muito ruim. Então, se a gente pensar que esse 23 e 24 melhorou, não chegou assim, não voltou ao potencial máximo, o que todo mundo queria era que voltasse ao potencial de 2020 com os preços de hoje, né, André? Isso não aconteceu. Então, a maior parte da cafeicultura brasileira hoje, ela está ainda tentando achar o ponto de equilíbrio. Sim. Muita gente no vermelho, muita gente que tinha trava de café, muita gente que teve lavoura danificada, muita gente que o custo de produção muita gente, às vezes, com investimento alto, e isso, às vezes, mascara o custo de produção, porque às vezes ele não faz o custo certinho e às vezes o fluxo de caixa dele está sendo penalizado porque está com investimento muito alto. Teve que sair de muita lavoura lá na geada, com problema da geada e da seca, teve que vir com novos plantios, muita gente investindo em projeto de irrigação, muita gente se reestruturando, aonde a gente fala que a situação da cafeicultura hoje é sim muito complicada financeiramente, até na parte produtiva, pensando num contexto geral, mas é o que eu e o Alisson a gente sempre fala aqui. O pessoal que vem trabalhando redondinho, que tem irrigação, principalmente quem tem irrigação e tudo, tá numa situação muito boa, né? E isso vem mostrando. Então eu acho que o pessoal tem que usar isso daqui, quem tá assistindo, para entender aonde eu me encaixo nisso tudo. Porque se aqui tá um grupo de produtor, que é o que vocês consideram lá no ATG, o superior, o pessoal do Educampo sempre coloca ali os 25% melhores, os 25% piores e a faixa do meio, os 50%. Aqui a gente tá entre os 25% dos melhores. Eu acho que a gente tem que sempre olhar quem tá melhor que a gente e entender, opa, se ele tá ali, o que falta para eu chegar? Hoje, com certeza, o principal fator aqui é boa produtividade com custo equilibrado. Você pode ver que não tem custo exagerado para a produtividade que é, né? Então é isso que eu falo, às vezes você gasta pouca coisa a menos e uma produtividade, às vezes você gasta pouca coisa a mais para ter uma produtividade bem melhor, né? E só contextualizando também, todo mundo fica esperando aquela safra boa de 2020. Mas é o que eu falei, a gente não está tendo a safra recorde, mas na hora que juntou 2 anos, ficou uma média boa, né? Nós tivemos 2 anos, vamos dizer assim, medianos para bons. Eles não foram tão bons como 2020, mas também não caíram tanto. Igual 22, 21, né? Com todos esses problemas, o que aconteceu? Com a bienalidade da cafeicultura brasileira não tem mais esse ano, que era o ano par, que é o melhor. Agora nós estamos tendo anos parecidos. Né? Claro que pode surgir... de acordo com a propriedade também, né? Dentro de cada propriedade tem uma realidade e tudo, mas a safra 23 foi muito próxima da 24. Isso. E a de 25, infelizmente... parece que é menor que a de 23. Vai cair, mas assim, também não vai ficar muito longe. A bienalidade não vai ser. A gente queria ela bem maior, na verdade ela vai vir ali muito próxima disso, né? Ô, André, só um negócio, eu tava conversando com a Maíra do Educampo, né? Você conhece a Maíra e a gente tava olhando. Eu não sei os números aqui de cabeça e nem sei de que ano era, mas eu vou te dar um padrão, como se fosse, ela tinha um grupo de produtores que eram os 25% piores, na verdade, eles gastavam tipo 9 mil, 10 mil por hectare. Isso, então, a gente já vê que é mais antigo, né? E aí, era o maior custo de produção. Vinha a turma que gastava perto de 11, o custo já diminuía. E a turma que estava gastando 14, 15, era o menor custo de produção. Por quê? Porque a produtividade era maior. Então, o custo por saco era o menor. Só para o pessoal entender que não adianta a gente segurar onde não deve. Sim, exatamente. E aí, dentro disso que você falou também, Xande, muitas das vezes a pessoa fica um indicador somente avaliado isolado, muitas vezes ele não te dá o parâmetro real da situação. Porque às vezes a gente chega lá na cooperativa e você fala assim, o meu custo tá R$800 por hectare. Aí você fala assim, aí eu falo para você, Xantes, tá caro o teu café? O meu tá 650. Se você olhar só esse número, parece que você tá bem pior que eu, né? Agora você fala assim, André, eu produzi 35 sacos por hectare. Aí eu falo para você, eu produzi 20. Entendeu? Aí, na hora que... Beleza, o teu custo é maior, mesmo com a produtividade maior. Mas na hora que você pega o tanto que a tua renda, ela vai ser muito maior do que a minha. Então, o que eu quero dizer? Um indicador avaliado isoladamente, por exemplo, só produtividade
ou só o custo por saca, só custo por hectare. Isso mascara muitas vezes a realidade. Ou, se você quer avaliar só um indicador isolado, é lucro por hectare. Vamos ver quem ganha mais por área. Por hectare. Isso, aí acabou. Quem ganha mais por área é o superior. Então, quando a gente... esse grupo ele veio do ATG, depois ele migrou para o Educampo. Então, quando a gente vai selecionar os 25% melhores, a gente vê quem ganha mais por hectare. Quem está sobrando mais por hectare, esse é o melhor indicador para avaliar isoladamente. Eficiência, né, André? Exatamente. Eficiência. Ô, Xande, então, só voltando aqui, a rentabilidade desse biênio é uma rentabilidade de 51%, ou seja, de tudo que está entrando, metade é lucro. Então, é uma rentabilidade que nesse histórico que a gente tem aqui, a gente nunca viu. Né? Então, é uma situação muito boa. O que a gente fala para o produtor? Põe a casa no lugar. Para ficar ruim, basta tá bom. Uma coisa que tá muito bom por muito tempo, atrai outros países, fica competitivo, né? Atrai investidores em outros lugares, e vai atraindo gente. Aquilo que tá bom atrai gente. Uma hora vai ficar pior. Na hora que tiver pior, quem que vai ganhar dinheiro? Quem tá com as coisas no lugar. Quem tá com as lavouras boas, quem tá bem equipado, quem não tem dívida. Então, o que a gente fala pro produtor? Põe as coisas no lugar. Porque senão ele fica, senão essa lavoura vai dar 20 vezes 1.500, é 30 mil, paga o custo. Mas aí ela paga agora, que tá bom. E na hora que tiver ruim? Entendeu? Aí o cara, não, vou deixar para renovar na hora que tiver ruim. Na hora que tiver ruim, ele não tem dinheiro, certo? Ele põe as coisas no lugar na hora que tá bom. E na hora que tiver ruim, as coisas estão no lugar, ele ganha dinheiro mesmo não estando em condições tão boas, né? Porque na hora que ficar ruim, vai ficar os mais competitivos. São os que têm lavoura boa, que está bem estruturado e com a casa em ordem, né? Certinho. André, você quer falar um pouco então desse resumo de 2022 e 2024 para a gente fechar? Então, só resumindo esse último biênio, né? É um biênio que fechou com a produtividade de 34 sacas por hectare dentro do grupo, né? Nessa produtividade só não entra lavoura em formação, até 1 ano e 8 meses. Lavoura em produção, independente de se está podada ou não, independente do tipo de poda, ela entra aqui na produtividade. O preço médio de venda, R$ 1.128, né? Ainda tem muito produtor, isso aqui é o preço médio de venda do que eles já venderam, tem muito produtor que ainda tem café para vender, né? A renda bruta, 38 mil, custo, 18.600. Então, a gente vê que está uma rentabilidade muito boa, né? O custo por saca, 548. Lucro por hectare, 19.714. Lucro por saco, 580. E rentabilidade, 51%. Então, ao contrário daquele último biênio que a gente veio aqui, da última vez, falar de custo de produção, esse é um biênio positivo, né? Muito positivo e de boa rentabilidade dentro da atividade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É isso que a gente tinha para passar para vocês. A gente sabe que isso não é a realidade da cafeicultura. O que a gente está pegando, então, é um grupo que está ali na frente, um grupo bem tecnicamente, que tem acompanhamento e serve, então, para você colocar de parâmetro. É aqui que eu quero chegar. Então, o que falta para eu chegar? Eu estou gastando mais ou eu estou deixando de gastar, estou gastando menos do que deveria para ter uma produtividade mais alta, minha produtividade está baixa, meu preço médio de venda está ruim, onde que eu estou pecando? Aqui é um grupo que a gente falou da cooperativa aqui de Paraguaçu, é um grupo de fair trade, é um grupo que tem um acompanhamento há 9 anos agronômico, então ele é diferente da média, mas é um padrão, a gente tem que procurar aquilo que é diferente, aquilo que é melhor, para que a gente possa usar como parâmetro para a gente seguir. Tá certo? André, valeu, obrigado, pessoal. A semana que vem, valeu, então, pessoal. Nosso programa ao vivo. Um abraço. Abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.